onde ninguém mais quer pregar sobre santidade, onde ninguém mais quer gastar um minuto do seu tempo para ensinar a igreja como ela deve avançar. E sabe por quê? Porque as pessoas aí, elas estão acostumadas com aquelas mensagens que sabem que afloram os seus sentimentos, aquelas mensagens que elevam o seu ego e em momento algum é confrontado. E quando surge alguém com a motivação de querer ensinar, o povo às vezes vira as costas. Culto de oração é 3, 4 pessoas. Sabe por que estão desprezando isso? É um sinal da volta de Jesus. É um sinal que a igreja está vivendo os seus últimos segundos aqui na terra. Mas eu quero dizer para os irmãos nesta noite que o Senhor ele sempre teve e sempre vai ter o seu remanescente. E o remanescente de Deus somos todos nós que ainda perseveramos debaixo dessa palavra, entendendo que nós só vamos alcançar o propósito pelo qual nós fomos chamados é se nós continuarmos nos humilhando debaixo da potente mão de Deus. No versículo 7 ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Crente, irmãos, não foi feito para viver ansioso, para viver com medo do amanhã, para viver, quem sabe, com medo das circunstâncias. Não. Um crente que entende que ele está humilde debaixo da potente mão de Deus é um crente ousado, é um crente cheio de autoridade, é um crente que tem um decreto lavrado dizendo: amanhã você vai morrer, mas ele vai lá e descansa, ele vai lá e dorme, porque ele sabe que a vida dele está nas mãos do Senhor. Louvado seja Deus. Então que nós não venhamos perder o nosso tempo com ansiedade, achando, quem sabe, que o amanhã vai nos intimidar. Não, que nós procuremos viver sempre confiando na palavra, sempre nos rendendo diante da presença de Deus, porque quando nós fazemos isso, irmãos, a nossa vida é diferente. As pessoas vão olhar para nós e vão dizer: esse aqui é um crente diferente, esse aqui é uma irmã diferente. Por quê? Porque vive a palavra, porque ainda se preocupa de gastar o seu tempo em oração. Então a igreja, ela precisa viver essas verdades. O versículo de número 8 diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ainda anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Perceba que no versículo 8, a advertência de Pedro é: sede só, vigiai, porque o diabo ele continua rondando ao nosso derredor, fazendo barulho, fazendo zoada. Para quê? Para que você, quem sabe, perca a sua esperança. Mas eu quero dizer para você nesta noite que se você se agarrar nessas promessas, nessas instruções que o pastor Pedro está dizendo aqui, continuar alerta, continuar sóbrio, você não vai ser pego de surpresa, você não vai ser um crente falido, você não vai ser, quem sabe, um crente que às vezes vai parar em meio à caminhada, que vai se encontrar desanimado. Não, porque quando você passa a vigiar, passa a estar sóbrio, você está dizendo para o mundo que ele não vai te vencer. Você está dizendo para a sua natureza terrena que quem rege a sua vida é o Espírito Santo de Deus. Você vai dizer para o diabo que ele não tem nenhuma autoridade sobre a sua vida, porque você está guardado em Deus. Então, quando nós somos sóbrios, nós precisamos entender que o Senhor ele nos guarda e ele se responsabiliza. Então, igreja, perseveremos um pouquinho mais, sendo sóbrio, guardando com retidão aquilo que o Senhor nos confiou. Foi a santidade, continue firme, buscando mais a santidade. Foi oração, continue orando. Foi para meditar, para buscar os princípios do reino através da palavra. Gaste o seu tempo na palavra, e no tempo certo, aquilo que Deus prometeu vai se cumprir. Então não perca a esperança. Versículo 9, para concluir, diz: ao qual existem firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Aqui Pedro, ele fecha
essa seção de versículos dos deveres dos cristãos da sua época, dizendo que não era para eles se preocuparem se eles estavam perdendo os bens materiais porque professaram a fé em Jesus, se eles estavam perdendo, quem sabe, a paz, sendo perseguidos porque professaram o nome de Jesus. Não era para eles se preocupar, porque não era só eles que estavam perseguidos, mas eram todos aqueles em todas as partes do mundo. Eles passavam pelas mesmas lutas, pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas diversidades, mas eles não podiam baixar a cabeça. Então nós, como igreja, nós precisamos entender, irmãos, que aquilo que os homens arrancaram do Evangelho, Cristo não tirou. Cristo ainda, Ele quer que nós vivamos isso, quer que nós vivamos o verdadeiro Evangelho. É o Evangelho de renúncia, é o Evangelho de perseguição, é o Evangelho do qual pode conduzir você para o céu. Esse Evangelho que estão pregando aí hoje, na atualidade, não é o Evangelho da Bíblia, é o Evangelho fajuto, é o Evangelho que atrai multidões, mas não atrai a presença de Deus. Então nós precisamos entender que quando nós vivemos a verdade, as lutas virão, mas nós venceremos no nome de Jesus. As dificuldades virão, mas nós temos uma certeza: é o Senhor quem nos guarda. Ele não dorme, Ele não tosqueneja, porque Ele é fiel à sua palavra. E se nós estivermos sóbrios, se nós estivermos como a igreja primitiva estava lá, orando por Pedro, pois o texto vai dizer que ela orava constantemente, ou seja, ela não parou no propósito da oração. E é tanto que quando elas se espantaram, Pedro chega lá. Talvez, se você não desistir, quem sabe o propósito que você fizer em oração, a resposta vem. Mas se você parar de orar, aí você vai perder a bênção, aí você não vai alcançar aquilo que Deus te prometeu, porque você desistiu. Então nesta noite nós somos exortados, através dessa palavra, a perseverarmos, a continuar firmes na nossa confissão, sabendo que quem fez a promessa é fiel para cumprir, sabendo que o que Ele disse vai se cumprir, queira você ou não, queira quem sabe o mundo ou não, mas as promessas de Deus, ela não falha. Então por isso que nós precisamos estar firmes. Quero agradecer aqui essa oportunidade.